Meus queridos, muito boa noite a todos, em nome de Jesus. Vocês não podem imaginar o quanto eu e a minha família estamos felizes aqui. O pastor Paulo já nos apresentou rapidamente. O meu nome é Osley do Nascimento, tenho 45 anos de idade, sou natural de Cambé. Cresci com os prédios de Londrina fazendo sombra lá. Você sabe o que eu estou falando. Mas a maior parte da minha vida eu passei em Londrina. Em Londrina eu trabalhei, em Londrina eu estudei, em Londrina eu encontrei a minha namorada e casei com ela. Em Londrina nós tivemos o nosso querido filho e em Londrina eu pastoreei por muito tempo. Há 13 anos atrás eu me mudei, fui para uma igreja em Coronel Fabriciano, estado das Minas Gerais. Alguém já passou por lá? Andréia e o Douglas. Depois nós fomos para Curitiba, depois Cornélio Procópio, depois Campo Grande, e Deus, atendendo a um desejo do nosso coração, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu disse: Senhor, eu sou um pastor, eu vou para onde o Senhor mandar. Há um hino antigo que diz isso: nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre me quer enviar. Mas a Bíblia também diz que eu posso apresentar o desejo do meu coração e quem sabe o Senhor aceite atender. E Ele atendeu. Nós chegamos a Londrina agora no dia 10. Nós não vamos nos esquecer dessa data, porque é o aniversário da cidade. E você, meu querido irmão e irmã, você está convidado para ir até o meu prédio amanhã. Vai ser um prazer receber você, sua esposa. Se você tiver filho bem grande, forte, vai ser um prazer, viu? Não. Pão, mortadela e guaraná, eu garanto. Bem, nós estamos muito felizes, muito emocionados com essa possibilidade. Eu preciso agradecer a Deus que atendeu o desejo do nosso coração e nos trouxe de volta para casa. Esse é o sentimento do nosso coração, nós estamos de volta, né? Eu voltei cantando cântico, tem um corinho daquele compositor, não se canta muito na igreja, né? O Lulu Santos, né? Eu estou voltando para casa. Isso tem sido muito bom. E se Deus for, eu creio que Deus vai atender o segundo desejo do nosso coração, que nós não queremos mais sair de Londrina. Não queremos mais sair, esse é o que temos colocado diante dele. Eu preciso agradecer a Deus, eu preciso agradecer ao pastor Paulo e a Kellen. Foi muito bom conhecê-los, tem sido uma bênção para nós. Nós já estamos sendo abençoados por Deus através do pastor Paulo e da Kellen e da Capela da Graça. Eu preciso agradecer aos meus cunhados, Lael e Dilce, que têm nos recebido com muita generosidade, hospitalidade e paciência. Eu também fico muito feliz de reencontrar aqui ovelhas que eu tive a oportunidade de discipular, batizar, celebrar casamento, batizar filho. E aí eu percebo que eu estou ficando velho realmente. E Douglas e Andréia, vocês já foram vítimas das piadas do Douglas e da Andréia aqui também? Já? Uma bênção, né? E eu também não posso deixar de mencionar, de poder estar de volta, o Miguel e a Daniela, que estão aqui comigo. Nós estivemos separados por centenas de quilômetros fisicamente, mas é incrível como esse irmão nunca se separou de mim espiritualmente. E ele está aqui também hoje, eu fico muito feliz. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, continue nos abençoando como tem feito, porque Ele é fiel. Amém? Então nós vamos orar e vamos pedir que Ele fale conosco agora, através da sua palavra. Eu fiquei muito impressionado com a tecnologia usada aqui na capela. O pastor Paulo é um homem antenado com o seu tempo, né? A Kellen tem uma habilidade extraordinária. Eu gostaria de mostrar para vocês como eu também tenho alta tecnologia. Tem algumas vantagens. Se acabar a bateria do seu notebook, você está perdido, meu filho. Como é que você vai pregar? Eu só não posso perder a folha, senão aí eu tenho que perder o centro. Mas eu chego lá. Mesmo assentados, vamos falar com Deus. Convido você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu incomparável e indescritível amor por nós.
Te agradecemos pela graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas através de Jesus Cristo. Te agradecemos porque o Senhor é bom, generoso, misericordioso e fiel e não nos trata conforme os nossos merecimentos. Muito obrigado a Deus porque o Senhor ouve as nossas orações. É certo que a Tua vontade é o melhor para nós, mas te agradecemos por aquelas ocasiões em que o Senhor ouve as nossas orações e atende o desejo dos nossos corações. Muito obrigado a Deus por aquilo que o Senhor já nos tem dado até este dia. E muito obrigado por aquilo que o Senhor tem preparado para nós e no momento certo há de revelar. E que o Senhor use esta comunidade de fé, este grupo de fé, como instrumento de bênção nas Tuas mãos para as nossas vidas. Agora, ó Deus, nós te pedimos, fala conosco através da Tua palavra. Nós te agradecemos pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E através da Tua palavra o Senhor nos ensina, nos acrescenta, nos orienta. Através da Tua palavra o Senhor nos estimula, o Senhor nos encoraja. E se necessário for, através da Tua palavra o Senhor nos corrige e nos disciplina. Nós te agradecemos pela Tua preciosa palavra. E tomamos emprestadas as palavras do salmista quando ele orou dizendo: desvenda os nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus colocou em meu coração compartilhar com vocês uma palavra que começa sobre o mel. Não vou cantar que a nossa vitória tem sabor de mel. Mas eu quero começar com aquilo que Deus colocou no meu coração, falando sobre as extraordinárias propriedades do mel. A história do mel é longa e fascinante como ele mesmo. Por dezenas de milhares de anos, o mel foi praticamente a única fonte de açúcar utilizada pela humanidade. Mesmo hoje, depois de muita pesquisa científica, o mel permanece misterioso, pois ainda não se sabe tudo dos seus constituintes e das suas propriedades. Atualmente, diversos pesquisadores estudam o mel e têm obtido bons resultados no tratamento de vias respiratórias, úlceras gástricas, problemas digestivos e até algumas feridas do corpo. É extraordinário, não é verdade? E enquanto eu estava aqui, Deus vai falando no coração da gente, vai acrescentando alguma coisa, e Deus tem muito bom humor, e aí eu pensei, puxa, eu não escrevi aqui, vou falar na hora. Você já teve o complexo do ursinho Pooh? Já se lambuzou de mel? Como é que você gosta do seu mel? No waffle? Eu gosto da torrada bem quentinha, com achocolatado, fica uma maravilha. Mas veja só, quantos benefícios nós estamos trazendo para o nosso organismo com a ingestão e uso do mel. Isso é maravilhoso. O mel também é mencionado na Bíblia. O mel está na palavra de Deus. O mel faz parte da história da humanidade e também da formação do povo de Deus, como nós podemos ver no Antigo Testamento. Nos livros de Êxodo, Números e Deuteronômio, nós ouvimos que a terra prometida por Deus ao povo hebreu seria um lugar onde, quem pode me ajudar a terminar a frase? Manaria leite e mel. Que expressão fantástica. Pesquisando, eu aprendi que a expressão lugar que mana leite e mel é mais antiga do que nós podemos imaginar e extrapola até mesmo a esfera da Bíblia. Era usado por povos na antiguidade e significava lugar que mana, terra que mana leite e mel, um local rico em recursos naturais, um lugar onde seria possível experimentar uma qualidade de vida muito boa. Quando nós entendemos que Canaã, a terra prometida por Deus para o povo hebreu, se encontrava num lugar, numa localidade, num ponto do Oriente Médio chamado de Crescente Fértil, e cercado por todo um deserto, essa expressão assume então um significado, uma abrangência ainda mais relevante, mais rica. Deus, ainda que a gente não cante aquele cântico,
Deus tem para nós promessas de saúde, de riqueza, de prosperidade, o que na Bíblia significa uma vida digna e uma vida que serve para o louvor da glória dEle, e que no tempo certo Ele há de manifestar em nós. Você pode dizer amém para isso? Glória a Deus. E leite e mel podem ter um significado muito interessante, quando nós pensamos que Ele vai nos conceder o leite, que seria conhecimento, e mel, que seria graça. Muito conveniente para um grupo que se denomina Capela da Graça, graças a Deus. Então nós vemos, além dessa expressão, terra que mana leite e mel, no Êxodo, Números, Deuteronômio, que no livro de Salmos, número 81, versículo 16, Deus diz que se o povo de Israel fosse obediente a Ele, o Senhor sustentaria Israel com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha, que seria o mel mais puro, sem absolutamente nenhum risco de contaminação. No Salmo 19, versículo 10, o salmista declarou que os juízos do Senhor são mais doces do que o mel. E no mesmo livro de Salmos, número 119, 103, ele diz que ao seu paladar, a palavra do Senhor era mais doce do que o mel. Nós vamos perceber no Velho Testamento que o livro de Provérbios é repleto de menções sobre o mel. E essas menções podem ser concretas ou abstratas. Um exemplo de uma menção, de uma citação abstrata do mel no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, está no capítulo 5, versículo 3, diz assim: porque os lábios da mulher estranha, entenda que o autor de Provérbios está fazendo um alerta contra o adultério e esse estilo de vida, os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Então ele quer nos alertar sobre o perigo implícito desse estilo de vida um tanto quanto questionável. Mas há as menções concretas, são orientações muito práticas para se evitar problemas de saúde naquela época e naquele contexto onde eles viviam. No capítulo 25, versículo 16, está assim: achaste mel, come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venhas a vomitar. Então percebemos aí que mel em excesso pode causar algum incômodo. E no capítulo 25, versículo 27, diz assim: comer mel demais não é bom, assim a busca da própria glória não é glória. Está comparando o excesso do mel com buscar a própria glória. Mel também é mencionado no Novo Testamento. Se você já leu os evangelhos, viu em Mateus 3, 4 e Marcos 1, 6, que o profeta João Batista, aquele que veio para anunciar a chegada de Jesus, o Messias prometido das Escrituras, João Batista tinha um costume peculiar, era peculiar até para aquela época, para aquele contexto, de se alimentar de gafanhotos e mel silvestre. Nós vemos também que em João capítulo 24, versículo 42, Jesus ressuscitado, os discípulos ofereceram a ele, depois de um encontro extraordinário, algo numa atmosfera completamente sobrenatural, os discípulos ofereceram a Jesus peixe e mel. Confesso que essa mistura eu ainda não experimentei. Será que eles passaram um melzinho? Você já experimentou mamão com mel? Como eu falei, mel na torrada. De repente nós vamos imitar os discípulos e tentar comer peixe com mel. E aqui vale um pequeno parágrafo. Por que Jesus comeu depois da ressurreição? Ele comeu, Jesus era chegado num churrasquinho, né? Se observa que antes da morte, antes da ressurreição e depois também, onde ele parava para conversar, de repente ele acendia um foguinho, colocava uma grelha e fazia uma carninha. Então a gente segue Jesus. Claro, que a gente é salvo, tem salvação e tem um bom exemplo aí de um hábito muito bom, né? Tá certo? Logo no primeiro século da igreja, surgiu uma heresia em que algumas pessoas queriam afirmar que a ressurreição de Jesus não foi em carne, foi apenas em espírito. É como se fosse aquele holograma, aquela coisa que a gente vê no filme Star Wars, né? Quer dizer, ele parece que é
Jesus que é carne, que é corpo, mas não é. Os mais velhos, com certeza já se lembraram daquela propaganda de shampoo de caspa, né? Que virou moda, a gente falava isso o tempo todo, Jesus Denorex. Parece, mas não é. Pois bem, essa era a ideia daquelas pessoas que estavam promulgando esta heresia. Então, o próprio Deus, na ação do Espírito Santo, orienta os seus discípulos, inspira aqueles homens e leva Jesus a comer. Agora eu sei que você já entendeu. Porque ele está provando que Jesus Cristo ressuscitou em carne. E a Bíblia diz isso, que ele fez isso para destruir as obras do diabo. E ali comendo, não havia como alguém tentar afirmar que aquele não era o verdadeiro Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores dos pecados deles e que havia ressuscitado. Por que a ressurreição de Jesus aí é tão importante? Porque a Bíblia diz que da mesma maneira que Jesus ressuscitou, um dia nós vamos ressuscitar. Por isso, querido, eu vou encerrando parênteses aqui, você não precisa ter medo da morte durante a sua vida. Porque graças a Jesus Cristo, a morte já não tem mais absolutamente nenhum poder sobre você. Nós talvez venhamos a morrer, a morte natural, mas quando Ele voltar dos céus para resgatar aqueles que são seus, todo o poder sobre a morte, da morte sobre nós será desfeito, e nós vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou, e vamos para a glória como Jesus está na glória. E você sabe quanto tempo nós vamos passar com Jesus lá na glória? Toda a eternidade. A gente pode falar amém para isso, não é verdade? Glória a Deus. Pois bem, Provérbios fala muito sobre mel e eu quero chamar a nossa atenção aqui para um breve versículo que se destaca entre tantos outros, que nos alerta sobre o perigo de rejeitarmos o mel e pisarmos o favo. E eu creio que Deus, na sua infinita graça, vai nos levar a entender o que a palavra tem a ver, tudo isso que nós já falamos, com a nossa própria vida. Então, eu creio que o versículo vai ser projetado aí agora. Provérbios capítulo 27, pode trocar o slide para nós, por favor? Isso. Quem está satisfeito, despreza o mel. Mas para quem tem fome, vamos terminar juntos? Até o amargo é doce. Vamos ler outra vez? Quem está satisfeito, despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Provérbios 27, 7. Nunca mais você vai esquecer esse versículo. Quem é que está satisfeito? Quando nós vamos às diferentes versões de tradução da Bíblia, nós percebemos algumas variações. Quem está com o estômago cheio são os que estão satisfeitos. Nós vamos ver na nova tradução da linguagem de hoje, que nós vamos ler os que estão com o estômago cheio. Nós vamos ver na versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim, ele é mais espiritualizado. A alma farta despreza o mel. Quando nós vamos à nova versão internacional, se não estou enganado, usamos muito aqui, diz quem está satisfeito. Então, quem está satisfeito? Nós podemos responder essa pergunta a partir desse versículo que temos diante de nós, a partir de diferentes perspectivas. De uma perspectiva física, nós vamos encontrar muita gente satisfeita, muita gente cheia, muita gente bem, muita gente sem necessidade, muita gente sem carência. Do ponto de vista físico, não é difícil nós encontrarmos hoje gente desfrutando de plena saúde. Então, está satisfeito com o estágio de desenvolvimento que conseguiu alcançar com o seu físico. É uma boa postura, é uma boa saúde, é uma boa atitude. A pessoa não sente necessidades físicas. Gente que se alimenta bem, gente que dorme bem, gente que pratica exercícios, gente que tem todo um cuidado com o funcionamento do organismo. Nós poderíamos dizer que nesse aspecto não tem nenhuma necessidade física, está satisfeito, está com o estômago cheio, está pleno. De uma perspectiva material, nós também vamos encontrar gente assim. Lamento informar que não é o meu caso, mas você vai encontrar pessoas que não têm absolutamente nenhum problema com dinheiro, né?
como é que se diz? É por aí? Dinheiro não é problema, certo? O problema é a falta do dinheiro, isso. O dinheiro é a solução. Exato, exato. Alguém já disse que o dinheiro não compra felicidade. É verdade, mas ele compra viagem para a Europa, ele compra carro 0 quilômetro, ele compra roupa de guerra, tá bom. É que a felicidade não está nisso. Mas aí você percebe que vai encontrar algumas pessoas que estão nessa condição. Eles estão materialmente satisfeitos, materialmente cheios, materialmente atendidos, materialmente plenos. Eles já têm, vamos dizer assim, a sua casa própria, a sua residência própria, eles já têm um bom carro, um carro que não dispensa manutenção, eles têm condições de uma vestimenta de qualidade, e a sua condição material lhes permite alguns confortos, alguns acessos a estudo, por exemplo, e tratamento médico, e eles estão satisfeitos. Nós vamos encontrar também aqueles que estão satisfeitos de uma perspectiva emocional. Talvez essa seja mais importante que as outras duas, na opinião de algumas pessoas. E talvez você vai encontrar pessoas que estejam fisicamente e materialmente plenas, mas não estejam emocionalmente. Mas não é difícil nós encontrarmos pessoas que se sintam amadas. Não é difícil nós encontrarmos pessoas que digam, não, eu estou emocionalmente, afetivamente satisfeito, suprido, cheio, pleno. São pessoas que cresceram, quem sabe, elas cresceram num ambiente familiar muito saudável, muito amoroso, muito cheio de afetividade, de manifestações de carinho, tanto táteis quanto vocais, tanto físicas quanto faladas, e elas sabem que elas são queridas, elas são preciosas, elas são amadas, elas são benquistas, gente simpática, gente sorridente, gente que conta piada engraçada, que não é o meu caso. Alguém sempre tem um amigo que a risada é mais engraçada do que a piada, sou eu. Você ainda não me viu dando risada. Mas você encontra pessoas que estão assim, emocionalmente satisfeitas. E por fim, você vai encontrar pessoas de uma perspectiva espiritual satisfeitas. Eu imagino que são aquelas pessoas que já tiveram um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Pessoas que têm um relacionamento vivo e vibrante com Deus. Pessoas que compreenderam, e o que eu vou dizer agora é extremamente importante para nós aqui, nesse momento, no lugar onde nós estamos, que compreenderam o significado e a dinâmica da graça. Nós crescemos num mundo, numa sociedade e em um contexto familiar em que muitas vezes, se não na maioria, muitas vezes, o relacionamento é calcado numa política de recompensa. Se você for bom, se você for comportado, se você estudar bem, se você tirar boas notas, se você fizer o que eu peço, eu vou te amar. Eu vou gostar de você, eu vou ser bom para você. E, infelizmente, falo de todos nós, seres humanos, nós muitas vezes temos dificuldade de compreender o significado e a dinâmica da graça, porque é difícil aceitar essa ideia de que temos um Deus que nos ama como somos e que Ele não espera absolutamente nada em troca desse amor que Ele derrama sobre nós. E quando Deus nos dá alguma coisa, e depois da salvação ele não teria na obrigação de nos dar coisa nenhuma, não é porque nós merecemos ou porque nós fizemos alguma coisa que o tenha agradado, mas tudo que temos recebido de Deus é simplesmente porque Ele é gracioso, porque Ele nos ama, e não importa o que aconteça, Ele vai continuar nos amando e vai nos abençoar. Penso, portanto, que não é difícil encontrarmos pessoas satisfeitas de uma perspectiva espiritual, porque elas chegaram a esse patamar, esse momento, esse lugar, desse relacionamento com Deus. E é claro, nós estamos falando de alguma coisa que vai muito além de religião. Nós não estamos aqui para falar de religião. Você conhece religião, eu também conheço religião, nós conhecemos religião, tem muita religião no mundo. E sejamos honestos, se religião em si fosse alguma coisa boa, todos os problemas da humanidade já deveriam ter sido resolvidos. Porque, na verdade, nós não precisamos de religião. Nós precisamos conhecer o verdadeiro Deus.
Você concorda comigo? Pode dizer amém? Pois bem. E o que acontece? Qual é o problema, né? Eu falo sobre o perigo de você enjoar do mel, rejeitar o mel e pisar o favo. O grande perigo, tomei a liberdade, a preocupação de registrar em palavras para não esquecer, é que às vezes essa condição de plenamente satisfeito, seja em qualquer uma dessas perspectivas que nós levantamos aqui, nos leva a uma tendência de nós nos acostumarmos, a tendência de nós nos acomodarmos, a tendência de nós enjoarmos, desprezarmos, ignorarmos, não nos surpreendermos mais com pequenas maravilhas que o próprio Deus nos proporciona todos os dias, não nos emocionarmos mais. Eu não esperava ficar emocionado quando o pastor Paulo me chamou para o púlpito e compartilhar a palavra. Eu não esperava ficar emocionado quando comecei a pensar de onde eu saí, para onde eu fui, como eu estou voltando, com quem eu estou me reencontrando. E isso foi muito bom. Porque é bom saber que a gente ainda se emociona. Não é bom saber que Deus ainda tem surpresas para nós, com as quais nós ainda nos alegramos e nos flagramos assim, agradecidos. Então, o perigo é nós ficarmos plenos demais, satisfeitos demais, cheios demais, por tempo demais, e acabarmos começando a nos tornarmos um pouco insensíveis. Aí alguém vem e diz assim, ei, está gostoso, quer mais? Fala, não. Um outro perigo grave, nós devemos tomar cuidado, é que muitas vezes, aquele que está satisfeito, aquele que está de estômago cheio, como nós vimos aqui numa das versões de tradução, aquele que tem a alma farta, ele tem a tendência de julgar e condenar aquele que ainda está faminto, aquele que ainda está com fome. A alma faminta, tão faminta que chega ao ponto de gostar, de comer, de apreciar, de absorver até aquilo que é amargo. Isso nos leva para o segundo questionamento. Quem é que está com fome? Vocês entenderam comigo quem é que está satisfeito? Amém? Quem é que está com fome? Novamente, nós temos aqui a nova versão internacional, quem está com fome, quem tem fome. Nós temos a nova tradução na linguagem de hoje, quem está com fome. Nós temos a Almeida Revista e Atualizada, que espiritualiza mais, a alma faminta. Ela fala a princípio da alma farta, que rejeita o mel, mas depois ela fala sobre a alma faminta. Então nós vamos perceber aí que a palavra de Deus pode ser aplicada em nossas vidas em todos estes sentidos. Nós não somos só físico, nós não somos só matéria, ao mesmo tempo nós não somos só emoções, mas nós somos essa soma toda, somos os seres integrais, multifacetados. E Deus age em cada uma dessas perspectivas da nossa vida. Quem está com fome? Quem está com fome está à procura de algo que lhe sacie. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, o ser humano tem um vazio e ele está à procura de Deus para preencher esse vazio. Na verdade, a frase não está de toda errada, mas também não está de toda certa. Esse pensamento não é de todo correto. Porque nessa busca por preencher o vazio, muita gente não procura Deus. Na verdade, muitas vezes o ser humano procura qualquer coisa que pareça a ele ter condições de preencher esse vazio. E aí que eu quero que você entenda o que o livro de Provérbios diz, quando fala que o doce se torna amargo. Há uma necessidade tão intensa de preencher o vazio, de saciar essa fome, em todas essas perspectivas que nós vimos aqui, que a pessoa sequer seleciona adequadamente o mel que ela vai absorver, ou qualquer coisa que venha ocupar esse vácuo, esse espaço que ela tem dentro de si. E muitas vezes nós questionamos essas pessoas. Você se lembra do slogan de uma campanha que foi lançada no Brasil, se não estou enganado, não me falha a memória, aquele sociólogo Betinho, quem tem fome, tem pressa. Porque não dá para esperar. E há algumas pessoas que nessa busca para saciar a sua fome,
seja ela física, material, emocional ou espiritual, ela absorve qualquer coisa. Veja, elas procuram ou aceitam qualquer proposta ou alternativa que lhes pareça capaz de saciar. Nem todo mundo vai a Deus, porque o ser humano sozinho não tem condições de chegar a Deus. Quando nós nos achegamos a Deus, foi porque o próprio Deus nos atraiu para si. Toda graça, toda bênção, toda boa dádiva, escreveu o apóstolo Paulo lá nas suas cartas, ela vem de Deus. Não vem de outro lugar e não vem de outra pessoa. E não sai de dentro de nós. O próprio Deus inspira em nós todo o bem que precisamos para ser bons. Então, quando eu um dia disse, puxa, acho que vou receber Jesus como o Senhor e o Salvador da minha vida, acho que vou entregar minha vida nas mãos dEle, acho que vou entregar o meu coração e tudo que sou, foi o próprio Deus que, na sua graça, misericórdia, bondade, se apiedou de mim no meu pecado e me atraiu por seu amor e me levou a entregar minha vida para Ele. Mas há pessoas que vão procurar o preenchimento do seu vazio em quê? Ou em quem? Veja se você concorda. Política? Sim ou não? Sim. Religião? Já falamos que religião não é tudo, sim. Atividades prazerosas? Você já entendeu? Vícios. Algumas destas talvez não sejam benéficas, mas não chegam a ser tão destrutivas. Outras são completamente destruidoras. E é isso que a Bíblia diz quando nos fala que quem tem fome, até o amargo parece doce. Às vezes chega a ser difícil mostrar para essa pessoa como é ruim o caminho que ela escolheu. Muitas delas, devido à sua fome, elas não têm medida, elas não têm controle, elas sequer, já viu gente que não respira enquanto come? E é difícil nós ajudarmos essas pessoas a perceberem o que elas estão fazendo consigo mesmas. Meus caros, então nós precisamos olhar para dentro de nós. E nesse momento, Deus colocou isso no meu coração também, tornar esse momento um pouco mais interativo. Eu tenho alguns irmãos que estão preparados já há algum tempo para distribuir aqui entre nós. Por favor, gente, pode ir passando. Você vai receber para não esquecer, ou para lembrar, ou para voltar a sentir o sabor do mel. Você vai receber agora. Eu tomei uma preocupação de procurar a verdadeira bala de mel. Não é amido, não é glucose, é mel. Isso. Eu cresci numa época em que a gente não chupava bala nem mascava chiclete em igreja. Hoje as coisas já andam mais diferentes. Hoje você pode chupar bala, viu? Sem culpa, sem remorso, sem preocupação. Olha lá. E deixa o mel descer a sua garganta e tomar conta aí de você. E você sentir que o amor de Deus é assim. Enquanto você vai chupando mel, nós vamos terminando. Ora, o nosso grande desafio, primeiro, é não enjoarmos, não rejeitarmos o mel e pisarmos o favo. Se nós somos aquelas pessoas que têm sido o alvo, o recipiente da graça e do amor de Deus, e Ele está nos levando a essa condição de plenitude, pense comigo agora. E que essa seja a nossa oração nesse momento. Deus, não nos permita enjoarmos, a ponto de rejeitarmos o mel e pisarmos o favo. Não nos permita que nos tornemos insensíveis para aquilo que o Senhor mesmo ainda tem preparado para nós e para aquilo que está ao nosso redor. Que nós não deixemos de amar e de valorizar todas essas maravilhosas bênçãos e algumas pequenas e agradáveis surpresas que o próprio Deus tem preparado e revelado nas nossas vidas todos os dias. E segundo, que esta nossa plenitude, esse nosso enchimento, essa nossa satisfação não nos torne críticos, amargos e não venha tirar de nós esta qualidade que ela é primariamente divina. E que à medida que nós vamos conhecendo a Deus e Ele vai manifestando seu amor em nós, Ele vai nos tornando semelhante a Ele também.
de sermos graciosos. E eu me sinto feliz de poder falar isso na Capela da Graça, em que eu não vou criticar, e não vou desprezar, e não vou julgar, e muito menos condenar aquele que ainda está com fome, e nessa sua busca por saciar a sua fome, ele adota práticas, ele anda por caminhos que nós não concordaríamos e não andaríamos. Mas isso é ser gracioso, isso é ser como Deus é, isso é ser bondoso e misericordioso em nós. E se você está nessa condição, satisfeito, de estômago cheio do amor de Deus, da graça de Deus, da bênção de Deus, você não julgar aquele que ainda não chegou ali, que ainda não chegou a esse momento, que ainda não conheceu esse amor. E nós, ao invés de julgarmos ou condenarmos, nós ajudarmos estas pessoas, para que elas venham até a mesa de Deus e recebam esse mel que o próprio Deus tem preparado para elas. Que nós possamos agradecer a Deus por estarmos assim nessa condição, satisfeitos, sem fome, e possamos amar e ajudar aqueles que ainda não chegaram a essa condição, para que eles também conheçam o mel de Deus e sejam saciados. Amém? Se porventura você está aqui nessa noite e você esteja pensando, eu ainda sinto fome, existe uma pessoa que está aqui, que tem todo o poder, toda a condição para ajudar você a ser saciado. É Jesus Cristo. Basta você dizer, Senhor Jesus, eu quero conhecer o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida, eu quero lhe entregar a minha existência, e Jesus tem poder para saciar a nossa fome, a nossa sede. Ele disse certa vez, todo aquele que vem a mim nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Só Jesus pode fazer isso. Se você já está pleno, então não se permita enjoar do mel e pisar o favo, mas que você possa levar esse mel para aquelas pessoas que você conhece, e quem sabe o Espírito Santo de Deus esteja agora trazendo à sua memória alguns rostos, e você esteja se lembrando de gente que você pode levar desse mel para as pessoas. Você não recebeu uma balinha aí? Não adoçou um pouquinho? De repente é você que Deus vai usar para levar para pessoas que estão comendo coisa amarga, pensando que é doce, e elas conhecerem o mel de Deus. Amém? Então nós vamos orar e vamos agradecer. Quero convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça mais uma vez. Meu querido, minha querida, se você tem experimentado o mel de Deus na sua vida, se você se identifica com aquilo que nós acabamos de ler no livro de Provérbios, se você é aquele que está satisfeito, estômago cheio, se você é uma alma farta, ore a Deus e agradeça a Deus agora. Obrigado, Senhor, eu não mereço, mas o Senhor teve misericórdia de mim, e o Senhor me alimentou, o Senhor me fez ficar satisfeito, o Senhor me encheu do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da salvação em Jesus Cristo. Agradeça a Deus, se você é uma alma satisfeita. Se porventura você é uma alma satisfeita e já agradeceu a Deus, peça a Ele, não me permita, Senhor, enjoar, rejeitar o mel e pisar o favo. Não me permita me tornar insensível, e quem sabe você possa dizer para Deus assim, Senhor, não deixe eu me acostumar com as bênçãos, com as maravilhas, mas que eu quero estar sempre sendo surpreendido por essa Tua graça maravilhosa diariamente. Também, quem sabe nós possamos pedir a Deus, Senhor, não permita que eu me torne um crítico, que eu tome um lugar que não é meu e comece a julgar e condenar aqueles que ainda estão com fome, aqueles que ainda não experimentaram esse Teu mel, mas que nós possamos ser usados por Deus para levar esse mel para aqueles que ainda não o encontraram, aqueles que ainda não o experimentaram. Se você tem fome, se você ainda não está satisfeito, se você está procurando algo que preencha o seu vazio, se você não é uma alma farta, mas uma alma faminta, se você percebeu que
que está se agradando de coisa amarga, sendo que Deus tem algo doce para você, ore e Ele vai entrar na sua vida e vai mudar o curso da sua história. Deus tem poder em Cristo para suprir todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, materiais, emocionais e espirituais. Muito obrigado, Senhor, porque agora há pouco nós te pedimos que o Senhor estivesse falando conosco através da Tua palavra, e o Senhor atendeu o nosso pedido. Muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco através da Tua palavra e tem nos abençoado. Que o Senhor continue falando conosco, mesmo depois de termos saído daqui, ao chegarmos em nossos lares, e durante esta semana, o Senhor continue falando conosco na ação do Teu Espírito através da Tua palavra. Nós te agradecemos pelo Teu mel, porque o Senhor tem estado diante de nós para suprir as nossas necessidades. Ajuda-nos, ó Deus, que o Senhor nos use para que possamos ver o Senhor também saciando aqueles que estão ao nosso redor, mas que estão sentindo fome. Nós te agradecemos, tudo conforme a Tua vontade, tudo para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém.